O som. Graças a Deus. Vida que segue. Nós vamos até o fim, hein? Não vamos desistir nunca, vamos até o fim. Realidade da nova criatura. Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a ajuda do Teu Espírito Santo, ministre sobre nossas vidas, fale conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A Deus toda a glória. Bem, queridos, mais uma vez aí sobre os livros, amém? Vamos adquirir, vamos ler, vamos investir na nossa vida aí, na sua vida, que Deus só vai te abençoar. Bem, estamos falando sobre realidade da nova criatura, há uma realidade nova, né, sobre nós. E semana passada nós falamos algumas coisas aí bastante interessantes e importantes sobre esse fato, sobre essa questão de nós sermos nova criatura em Cristo Jesus. E inclusive o tema, né, realidade da nova criatura, já está dizendo quase que tudo, né? Se eu sou nova criatura, então existe uma nova realidade ao meu respeito. Uma realidade sobre a qual eu preciso tomar consciência dela, eu preciso saber sobre essa nova criatura, estar cheio dessa realidade nova dentro de mim, justamente para que eu possa me comportar da maneira que de fato eu sou. Então nós vimos isso aí, algumas coisas sobre isso aí semana passada, e nós lemos lá o texto básico, na verdade é o texto áureo, né, sobre a nova criatura, que é 2 Coríntios capítulo 15, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, primeira chave está aí, né, eu preciso estar em Cristo, e você tem que prestar bastante atenção na quantidade de vezes em que você vai ler os livros do apóstolo Paulo, quantas vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão, em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então Paulo ele usa muitas vezes essa expressão em todas as suas cartas, né, em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, mostrando que é a nossa união com Cristo, é o fato de nós estarmos ligados com Cristo, que nós nos tornamos nova criatura. Somos uma criatura nova. E não é uma criatura nova no sentido de ser um zumbi, ser um bicho, né? É uma criatura nova. Amém? É uma mudança no espírito, é uma mudança interior. E se há de fato essa mudança, como de fato cremos que há, a Bíblia fala sobre isso, então uma realidade nova se fez ao meu e a seu respeito. E nós precisamos torna a dizer, consciência dessa realidade para que nós possamos viver de acordo com o que somos. Chegamos até a falar semana passada que se eu não tenho consciência de quem eu sou de fato, de que existe uma realidade nova, como é que eu posso estar chamando as pessoas para vir para o Evangelho se eu mesmo não entendo a realidade do que eu sou? Como é que eu vou poder passar isso? Se nós prestarmos atenção a esse texto, ele parece ser um texto assim de novos convertidos. De novos convertidos. Quando eu tive contato profundo com esse texto lá na escola Atos, eu pensei, poxa, a gente está aqui numa escola de liderança, isso aí não seria para novo convertido? Nova criatura, mas na verdade, tem pastores por aí afora que não conhecem essa realidade. Que a gente precisa, eu estava ali já há anos bastante anos na igreja, mas não sabia toda a profundidade da realidade disso. E se eu não sei, se eu não tomo conhecimento dessa realidade, como é que eu vou me comportar? Primeiro esse fato. Se eu não tenho consciência dessa realidade, como é que eu posso viver essa realidade? Segundo, se eu não tenho consciência dessa realidade, como é que eu posso ensinar essa realidade? Como é que eu posso passar para os outros? Gente, a grande questão de Deus, em relação ao homem, o grande projeto de Deus para o homem é transformar o homem numa criatura nova. Essa é a grande questão de Deus. E se você entender, interessante, se a gente procurarmos entender o processo que Deus, desde quando o homem caiu, o processo de Deus de transformar o homem em nova criatura foi um trabalho que demorou milênios. Milênios para isso. O homem caiu, mas Deus tinha, no propósito dele, transformar o homem em seu filho novamente. Uma coisa que Satanás nunca tinha na mente dele. Uma coisa que Satanás tinha na mente dele é que Deus é um Deus justo. Esse é um princípio que Deus tem. O princípio da sua justiça. Vou nem dizer princípio,
Oh, meu Deus do céu. O atributo. Um atributo que Deus tem. Justiça é um atributo dele. Todos os atributos de Deus, que Deus possui, eles precisam agir em harmonia. O atributo da justiça de Deus não pode superar o atributo do seu amor. Como o atributo da justiça não pode superar o atributo do seu amor, por mais que Deus ame, a sua justiça exige que ele pune. Quem entendeu? A justiça de Deus exige que ele condena. Então, quando o homem pecou, a justiça de Deus fez reivindicação. E qual é a reivindicação que a justiça de Deus faz? Morte para esse homem. Que esse homem seja condenado. Que esse homem seja afastado para sempre da sua presença. Mas só que, por outro lado, Deus tem um atributo do amor, o atributo da graça. Ele quer perdoar esse homem. Mas como é que ele pode perdoar um homem que de fato pecou? Se ele perdoar por perdoar, se ele trazer o homem para perto de si, simplesmente porque deseja trazer, como é que fica o atributo da sua justiça que está reivindicando que esse homem seja condenado? É aí que é a questão da nova criatura, aí que é a questão de Cristo entra em cena. Quer ver uma coisa interessante? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu vou dizer o seguinte sobre Romanos capítulo 3, coisa minha. Romanos capítulo 3, verso 23 em diante, é o texto da Bíblia, hein? A Bíblia tem vários textos importantes, toda a Bíblia é importante, mas se nós quisermos compreender como que se deu esse processo, como que Deus trabalhou para deixar em harmonia o amor dele e ao mesmo tempo conseguir aplacar a sua justiça, como é que Deus fez isso? Porque em Deus não pode haver desequilíbrio, amém, gente? O amor e a justiça e todos os atributos de Deus estão todos equilibrados, são todos perfeitos nele. Então, por mais que Deus ame, e essa questão é importante, nós entendermos ela, porque é justamente essa questão do atributo da justiça e do amor de Deus estarem equilibrados, que Deus não pode sair por aí perdoando as pessoas. De fato, Deus não tem como perdoar ninguém se essa pessoa não estiver em Cristo. Por quê? Porque a sua justiça reivindica quem condene. Então não adianta a pessoa dizer, poxa, eu só tomo uma cervejinha, eu só faço isso, uma coisinha que eu faço é pequena, mas olha só, a questão de Deus hoje em relação ao homem, não é mais olhar para o que o homem faz, mas é olhar para aquilo que o homem rejeita. Quem ouviu bem? Vou dizer de novo. A questão de Deus em relação ao homem não é mais olhar para o que o homem faz, é olhar para aquilo que o homem rejeita. O que o homem rejeita? A cruz. Porque não importa o que o homem faz, se o homem se arrepende, Deus perdoa ele. Não importa. Vou dizer de novo, não importa o que o homem tenha feito. Se de fato houver arrependimento por causa da cruz, Deus perdoa esse homem. Então nunca vai adiantar alguém chegar diante de Deus e dizer, poxa, Senhor, eu só tomei uma cervejinha, mas aquele de lá fez cada coisa horrível. É verdade, você só tomou uma cervejinha. Mas a questão não era a tua cerveja. A questão não era se o teu pecado era pequeno. A questão é que você rejeitou a cruz. A questão não é se o pecado dele era grande. A questão é que ele aceitou a cruz. Essa é a questão. Porque por isso que Jesus Cristo diz que quando o Espírito Santo vier, vai convencer o mundo do pecado. E qual é o pecado? O pecado de não crer em mim. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Quem está entendendo? Que Deus está olhando para o homem. Aí, quando Deus estabelece esse fato, e isso é um fato claro da Bíblia, Deus ele pode perdoar o mais vil pecador que se arrepender por causa da cruz, como ele vai condenar todas as pessoas que, por mais que tenha feito um pecado pequeno, porque a questão não é fazer o pecado pequeno, a questão é, essa pessoa rejeitou a cruz. E essa é a questão. Por isso que em nenhum outro há salvação, por isso que debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Por isso que não há santos entre nós, por isso que não há outro mediador que não seja Jesus Cristo, porque só em Cristo Deus pode perdoar a pessoa. Por isso que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Então, Romanos capítulo 3, o verso 23, o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma tradução melhor diz, estão afastados da glória de Deus. Sendo justificados, verso 24,
gratuitamente por sua graça. Veja, eu fui justificado. Uma coisa que nós vamos falar para frente, sobre justificação. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que ele vai dizer. Você que está com caneta aí, marca essas coisas aí, ó. A quem Deus propôs. Sublinha aí, ó, propôs. Propôs, veio de proposta, Deus propôs. A cruz é algo que Deus propôs, é um plano. Ela não foi algo que aconteceu aleatoriamente na história de Jesus. Ela foi uma proposta. Agora, qual é o pai que vai propor uma coisa dessa para o filho? Eu proponho para o meu filho, para o João Pedro, para a Kézia, que eles façam faculdade de Direito, faculdade de Medicina, que eles fiquem milionários para me dar dinheiro depois. Mas o pai propôs, a quem Deus propôs no seu sangue. Aqui tem várias doutrinas que no segundo ano vocês vão ter comigo, é firmeza doutrinária. Aqui nós temos graça, nós temos justificação, nós temos redenção, nós temos agora propiciação. Então, em poucos versículos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que fomos justificados gratuitamente por sua graça, outra doutrina, mediante a redenção, a doutrina da redenção, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, e propiciação, o nome já está dizendo, é tornar propício. Paulo está dizendo que Deus não estava propício, que Deus não estava favorável a mim e a você, mas que por causa do sangue, agora Deus está propício. Se Deus é por nós, dizer, quem será contra nós? Filho, se a face de Deus está voltada para você, não importa quem mais está com a cara virada para você. O fulano de tal não olhou nem para mim, virou a cara, o problema é dele. O problema da sua vida é se Deus virar a cara para você. Esse é o grande problema da sua vida. Mas só que Deus agora está propício a você, por causa do sangue de Jesus. E continua. No seu sangue, como propiciação, mediante a fé. O pastor Silmar está dando aí. Tudo isso, essa redenção, essa propiciação, essa justificação, é por meio do quê? Da fé. Tudo por fé. Agora, olha o que ele vai dizer. Para manifestar, revelar a sua justiça. Eu estou falando bem de maneira pausada, assim, para você pegar bem o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Jesus foi para a cruz, e que a cruz foi uma proposta de Deus, e que essa cruz, esse sangue que foi derramado, tornou Deus propício a mim, propício a você, e tudo isso também foi feito, olha só, para que Deus pudesse manifestar, revelar ao mundo a justiça dele. Agora, por que Deus teve que fazer isso? Paulo responde, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só o pensamento. Deus é um Deus justo? Se ele é justo, o que ele tem que fazer? Punir. Aí Deus não puniu. Deus puniu o pecado do Antigo Testamento? Ele não puniu. Ele mandou o dilúvio lá, mandou o fogo lá em Sodoma e Gomorra, mas ele sempre preservou alguém. Aí Paulo está dizendo que Jesus Cristo vai para a cruz, e que ali na cruz, aqui Paulo não está dizendo que Deus está revelando o amor dele por você, na cruz. Isso é outro aspecto, na cruz Deus está revelando o quanto ele te ama, mas só que na cruz Deus está revelando para o mundo, olha, eu sou um Deus justo. Eu estou revelando a minha justiça. De que forma? Porque a minha justiça reivindica que eu venha punir. E como Deus não puniu, Paulo está dizendo, por ter Deus não ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, na cruz ele está se explicando. Por que ele não puniu o pecado antes cometidos? Por quê? Porque ele já estava prevendo punir todo o pecado em alguém, no Filho dele. Então, se ele puniu o pecado em Cristo Jesus, o que Deus continua sendo? Ele continua sendo justo. Porque a justiça dele não deixou de ser aplacada, ele aplacou a justiça dele. A justiça dele atingiu a reivindicação que ela clamava. Mas só que a reivindicação da justiça de Deus foi toda lançada sobre um homem só. Todos os tipos de pecado, seja pequeno, seja grande, por mais vil que seja o pecado, Deus, por isso que a cruz é tão terrível, por isso que foi tanta dor, por isso que foi tanto sofrimento. Porque lá em Apocalipse, lá em Isaías diz que ele lançou sobre ele todos os nossos pecados. Cristo carregou todos os nossos pecados.
O castigo que nos traz a paz, para que hoje eu e você tivéssemos paz, ele teve que ser castigado. Ora, se Deus não pune, então ele deixa de ser justo. Então Deus tinha que se explicar. Deus tinha que revelar. Vem cá, o Senhor é um Deus justo? Imagina o juiz, Sérgio Moro, é o juiz do momento. Ele pega alguém barbudo lá, não sei se o cara está mais barbudo, sem dedo lá. Se ele deixar de punir as pessoas que de fato cometeram um crime, ele está sendo justo? Não está sendo. Se ele é um juiz e ele tem as provas do crime, ele tem que fazer o quê? Condenar. Deus tem a prova de todos os nossos pecados. Ele vê tudo. Ninguém fala nada para ele. Deus não precisa de promotor, nem de que se investigue, nem de polícia federal para investigar os nossos casos. Ele já sabe de tudo. Então, se ele sabe, por que ele não condena? Ele tem que condenar, ele tem que punir. Aí Paulo está dizendo por que Deus não fez isso. Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos, no verso 24. Ele não puniu, porque ele puniu todos os pecados em Cristo Jesus. Quem entendeu isso? Verso 25, ele continua dizendo, verso 26. Tendo em vista, por que Deus não puniu? Porque ele tinha em vista, Deus tinha em vista, a manifestação, a revelação da sua justiça no tempo presente. O tempo presente que ele está se referindo é o tempo da cruz. Para ele mesmo ser justo. Porque senão ele deixaria de ser justo. Igual imagine, Deus correu o risco de deixar de ser justo? Nunca. Ele nunca correu o risco. Mas ele tinha que explicar o porquê que ele não puniu os pecados anteriormente cometidos. Aí Paulo está dizendo, Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos, porque ele tinha em vista, em mente, ele tinha um plano em que ele iria manifestar a justiça dele na cruz, aonde ele ia reunir todos os pecados pela qual ele deveria punir os homens, e puniu um homem só. Aí Paulo diz, para que ele mesmo continue justo, seja justo, e não somente isso, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus continuou sendo, olha o plano de Deus, como é que o diabo levou uma rasteira. E quando ele pensou que tinha dado uma rasteira em Deus ou no homem, lá no Éden, Deus já tinha um plano para dar uma rasteira dele há muito tempo atrás. Ou seja, quando Satanás pensou em dar um golpe em Deus, Deus já tinha esbofeteado ele, sem ele saber. E o bobão aqui, o inimigo, passou séculos pensando que estava ganhando uma batalha, quando no fato ele já estava derrotado desde o início. Ah, vocês não estão aqui ouvindo isso. É ganhar antes de subir do ringue. É quando o juiz fazer pim, Deus diz, já venci. Já venci. Ele já ganhou a batalha. Agora Deus pode. Aí Paulo vai dizer aqui mesmo em Romanos, quem é que vai te condenar se é Deus quem te justifica? Quem nos condenará se é Deus quem nos justifica? Se Deus é por nós, seja propício, quem será contra nós? Paulo está dizendo, igreja, bota a cabeça para cima, crente, ande de cabeça erguida. Ah, vai me achar metido, que te ache metido, mas ande de cabeça erguida. Não aceita acusações de ninguém, acusação de diabo, seja lá por que for. Deus é quem te justifica. Olha, se Deus está justificando você e te fez ser nova criatura, é porque isso tem base legal. E Paulo diz, olha, Deus ele entrou numa briga cheio de lama e não se sujou. Porque ele está dizendo, porque ele mesmo, para que ele mesmo seja justo e justificador. Então Deus entrou no lamaçal, não se sujou de lama e te tirou de lá limpo. Ele passou a mão na sua lama sem sujar a mão dele. Ele te justificou sem aferir a sua própria justiça, sem atacar a sua própria justiça. O diabo pegou o chifre dele e ficou assim. Ficou perdido. Isso, e Paulo vai dizer, isso é graça. Veja que o verso 26, ele diz, tendo em vista, ou seja, Deus tinha um plano. Quando Deus viu os homens pecando, errando, ele não puniu, ele não atendeu a reivindicação da sua justiça naquele tempo,
porque ele tinha em vista a manifestação da justiça dele no tempo presente, que era o tempo da cruz. Ele está dizendo, inimigo, vai pensando que você está ganhando, porque eu sou um Deus justo. E o que você fez um homem pecar, pensando que eu ia castigar um homem, condenar um homem, eu não vou fazer isso no homem, não. Eu vou fazer isso em alguém, vou fazer isso no meu próprio filho. Só que o diabo não sabia disso. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Que plano. Que Paulo vai dizer depois, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. E vai falando, e vai falando. Paulo ficou assim, pasmado. Que sabedoria. Meu Deus, quem que pensou num negócio desse? Que depois ele vai dizer em Colossenses, é o plano que estava oculto, escondido, que anjo não sabia, arcanjo não sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia. Só Deus sabia. Aí ele vai dizer, Cristo em vós. Quem poderia pensar? Que demônio poderia pensar? Que chefe da escala de Satanás poderia pensar? Que Deus ia vir habitar dentro de mim. E ele mesmo seria a minha vida. Quem o diabo do inferno poderia pensar? Qual anjo do céu poderia pensar que eu hoje, você hoje, teríamos a natureza de Deus? E João vai dizer isso, que Deus nos amou a ponto, eu gosto dessa expressão, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus te ama a esse ponto. Que ponto? A ponto de você ser filho dele. Tudo isso porque você tem a natureza dele. Você é a nova criatura. E semana passada, a hora já foi. Semana passada nós havíamos encerrado falando sobre a abrangência, lembra? Da nova criatura que pedimos para você anotar, que a nova criatura, ela abrange o que você é, ela abrange o que você tem, e ela abrange também o que você pode. Ela abrange o teu passado, ela abrange ou ela traz uma realidade nova para o teu presente, e ela manifesta, ela traz uma realidade nova para o teu futuro. A realidade nova do teu futuro é que você vai ficar para sempre com o Senhor. Essa é uma realidade sobre você, sobre o teu futuro. Eu não estou falando da realidade do teu futuro, se você vai ser médico, não é essa a realidade. Eu estou falando de um futuro para além dessa vida. Há uma realidade contra o teu futuro, porque você é nova criatura. Há uma realidade em relação ao teu espírito, porque na verdade a realidade nova começa no teu espírito. Você é nova criatura, porque Deus agora trouxe vida para o seu espírito. Há uma realidade nova para a sua alma, que está sendo transformada nesse exato momento. Nesse processo enquanto estamos aqui. Que a pessoa fora de Cristo, ela não tem essa realidade. Por isso que você é uma criatura nova. Porque você tem um novo espírito, conforme nós lemos em Ezequiel semana passada. Espírito novo que eu colocarei dentro de vocês. Interessante pensar que aquele espírito que eu saí do ventre da minha mãe não é mais o mesmo. A gente não percebe isso. Porque a gente só percebe as coisas quando acontece no âmbito da carne, né? Quando a gente é operado, trocou o coração, o negócio todo. Mas olha só, Deus, Ele recriou o teu espírito e nem fez cirurgia e você nem sentiu. E Ele fez exatamente isso no dia em que você creu em Jesus Cristo como teu Salvador. Naquele dia algo aconteceu, você não tremeu. Tem gente que treme, mas você não precisa tremer. Ele fez algo naquele dia em que você creu, que você nem percebeu, mas foi a maior coisa que Ele poderia ter feito na sua vida. De fazer nova criatura, de dar a natureza dele. E ali Ele pôde começar, ou estabelecer uma base. É isso que eu vou dizer, anote isso aí, a nova criatura é a base de todo o processo de mudança de Deus na minha vida. A nova criatura é a base. Então Deus estabeleceu uma base dentro de você, onde o próprio Espírito poderia vir. Então a nova criatura é uma base onde todo o processo de mudança começou. Mudança da alma. Primeiro, naquele dia ali, no dia em que você entregou sua vida a Cristo, em que você se tornou nova criatura, ali uma realidade nova contra o seu espírito já começou, o teu espírito foi recriado. Uma realidade nova contra o teu passado também começou, porque Deus não quer saber mais do teu passado. As coisas velhas já passaram. Uma realidade nova contra o teu presente, porque a partir daquele dia, quando foi presente, o presente, né, daquele dia,
em que você entregou a sua vida a Jesus, ali começou o processo de transformação também de sua alma. E lembra o que nós falamos em relação ao nosso corpo? Que esse corpo aqui, porque eu sou nova criatura, esse corpo aqui não coaduna comigo, nem com você. Ele está aquém do que Deus fez no Espírito. E que esse corpo nada mais faz a não ser esconder quem de fato nós somos. Porque nós somos como Cristo é. Que Paulo chega até a dizer, nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 15, verso 16, que se nós conhecemos alguém segundo a carne, agora já não conhecemos mais. Eu não te conheço mais segundo a carne, segundo a maneira humana. Aleluia. Aí ele completa por quê? Porque ele diz assim, porque se alguém conheceu Cristo segundo a carne, também nós já não conhecemos mais desse modo. Ele está dizendo, aquele Cristo que os evangelhos narram, ele não existe mais, existe um outro Cristo, com uma nova natureza. Ele está maior do que ele era. Aí você imagine que aquele Cristo que está maior do que era, ele mesmo diz isso quando ressuscitou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus Cristo ressuscita maior do que era. E esse Jesus que é maior do que era, é essa natureza que eu tenho. É a mesma natureza dele. É a vida dele que está dentro de você. Aleluia. Por isso que o texto diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto. Ou seja, esse portanto é uma palavra de conjunção, está ligado ao que ele disse antes. Porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto ide. Aí você vai dizer, mas a doença, mas vai. E a morte, vai. Porque se todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto ide. Sem medo, sem preocupação, sem ansiedade, sem frustração. Façam, trabalhem, se dediquem, porque todo o poder está na mão dele. E quem está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? É aquele que venceu a morte. Por isso que os discípulos saíram sem medo da morte, sem medo da perseguição, sem medo de ser chicotado, preso. Tudo aquilo que você vê, toda aquela perseguição, não só ele, mas também a igreja no início do século. Porque uma palavra foi dita, portanto ide. Porque a pior coisa que pode nos acontecer é a morte, mas Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios, tragado foi a morte pela vitória. Tudo isso baseado no fato de que nós somos nova criatura. Nós lemos Colossenses semana passada, capítulo 3, é o texto áureo, marca isso aí. Cristo que é a nossa vida. Cristo que é a nossa vida. Ele diz em João capítulo 15, João capítulo 5, porque eu vivo, vós vivereis. Presta atenção nisso. Porque eu vivo, vós vivereis. Quando é que Jesus vai morrer? Nunca mais, já venceu a morte. Por isso que depois ele vai dizer em João, ele diz para Maria ou para Marta, agora eu não sei. Agora eu não sei se é para Maria ou se é para Marta. Teu irmão há de ressurgir. Aí ela, eu creio na ressurreição do último dia. Disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, fisicamente, ele vai dizer, viverá. Aí ele completa, porque quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Em outras palavras, quem vive e crê em mim, não, ainda que morra, não permanecerá eternamente morto. É impossível. Porque quem tem minha vida, mesmo que morre fisicamente, ele não vai morrer para sempre, ele vai ter que ressuscitar. Mesmo se Deus não quisesse mais, mas porque você tem a vida dele, todos aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar. Porque Zoe não pode permanecer na morte. Zoe é isso aqui, ó. Compra um livro. A própria vida de Deus. Isso é muito bom. Então, olha só, querido, o que foi de fato recriado, nós vimos até semana passada, é o nosso espírito. Toda mudança de Deus, nós falamos por aí que o teu espírito recriado é a base, né? De tudo isso aí, de toda essa mudança. Agora, uma coisa interessante, Ezequiel 36, 27, você anota aí, que quando Deus ele fala, espírito novo porei dentro de vós, e vos darei um espírito novo, melhor dizendo, e o meu espírito porei dentro de vós. Então, olha o processo. Espírito novo, e depois o Espírito Santo dentro desse espírito novo. Que maravilha, hein? Rapaz, você não vai não, para você é isso tudo.
Aleluias. Um espírito novo. E nesse espírito novo, o Espírito Santo. Espírito novo com a vida de Deus, com a natureza de Deus e com o Espírito Santo aí dentro. Aleluia. Para quê? Para governar essa vida. Anota isso aí, ó. A vida de Deus só pode ser governada por Deus. Deus te deu a vida dele, mas não é para você governar a vida dele. Você tem a vida de Deus? Tem. Mas ele não te deu a vida dele para você governá-la. Ninguém governa a vida de Deus a não ser Deus. Por isso que o Espírito Santo vem. Para que depois que você tivesse essa vida, ele viesse, como de fato veio, para governar essa vida dentro de você. Aí a necessidade de se entregar ao Espírito. Para governar essa vida. Governar você. E ele vai te direcionar, ele vai te governar para tudo isso aí. Para toda essa realidade. A realidade conta o teu passado, conta o teu presente, conta o teu futuro. Por quê? Porque tudo isso aí, interessante, está em Zoe, está na própria vida de Deus. João capítulo 10, a primeira vez que Jesus usa essa expressão, aliás, não é a primeira vez, mas onde ela está com mais evidência, em João 10, verso 10, um ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida aí é Zoe. Ó um livro aqui, ó. Você não vai comprar não? Ó. Zoe. Tu vai crescer muito com esse livro aqui. Zoe. Eu vim para que tenham Zoe e tenham em abundância. Existem outras palavras, né? A gente sabe disso para a vida no grego. A primeira é bios, né? A palavra bios, o nome já está dizendo, você já estudou na escola, né? Bios, biologia. Biologia, eu tenho vida bios, a planta tem vida bios. Os animais têm vida bios. Biologia. Estudo da vida, os peixes têm bios. Mas só que Jesus não está falando bios aqui, ele está falando zoe. Que era uma palavra que não era dita muito entre eles. A outra palavra que eles usavam muito para a vida era psique, que é a vida da alma. Ele usava a vida psique. Mas zoe, Jesus é o primeiro praticamente a empregar isso. Agora tu imagina aquelas pessoas, os apóstolos ali, Jesus disse, eu vim para que tenham zoe. Que audácia! Porque Zoe é uma vida tributada, ou que se fala vida de Deus. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham a vida que Deus tem. E a vida que Deus tem não é simplesmente viver para sempre, mas a própria qualidade da vida de Deus, em essência. Agora, olha só que interessante. Deus, quando ele fala de vida, o Espírito é que vivifica. Se nós prestarmos atenção no que Jesus está dizendo, o Espírito é o que vivifica, ou, em outras palavras, o Espírito é que tudo dá vida, deixando bem claro que tudo que tem vida, inclusive a vida dos animais, da planta, foi o Espírito que deu essa vida. Olha só. Aí, o Espírito que deu vida a tudo, é esse Espírito que deu vida a tudo, que veio para dentro de mim ser a minha própria vida, ser sua própria vida. A ponto que eu e você não venhamos morrer mais. Que nem a morte tenha mais poder sobre nós, a ponto de Paulo dizer, tragada foi a morte pela vitória. Ele até chama a morte para o ringue e pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Aí ele diz, tragado foi a morte pela vitória. E é essa vida que eu e você temos, que nos faz ser nova criatura, que traz para nós a própria natureza de Deus, que Deus quer que a gente viva a realidade dessa vida. A realidade dessa vida não tem nada mais a ver com a realidade da sua vida passada, onde tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. A grande questão agora quanto ao teu passado é você perdoar todas as pessoas que te feriram, que te machucaram. A gente vai tratando a questão de cura interior, aí conta o teu passado, aí conta, aí chora, aí meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, isso, aí fica preso, calma só gente, tudo se fez novo, perdoe tudo isso. Fique livre de tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Jesus, o Filho do Homem. No psique do Filho do Homem, no inconsciente do Filho do Homem não tem trauma. Quem me ouviu diz amém. Se livre desse passado.
tudo se fez novo. Em João 5:24, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem zoe, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí, aqui, em 1 João 5, verso 12, ele diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho tem zoe. Olha só. 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes zoe. João está dizendo, vocês precisam saber que vocês têm vida eterna, zoe. Que é muito mais do que questão de simplesmente viver para sempre, mas é ser como Deus é. Em essência, em natureza. A placa já subiu, a Deise já subiu a placa lá que acabou. Então, preste atenção, vou concluir aqui. É muito mais do que questão de vida eterna, é questão de sermos como Deus é, de termos o amor de Deus. Então, quando Deus ele fala para mim e para você sobre coisas que devemos e precisamos fazer, é porque Ele sabe a capacidade que temos, porque é a própria vida dele que está em nós. Vamos nos pôr de pés. Queridos, nós estamos firmes até o fim. Não vamos parar, não vamos desistir. Amém? Pai amado, somos gratos a Ti por tudo. Temos a certeza que a paz com que o Senhor nos trouxe é a mesma paz com que o Senhor nos levará. Faça valer a Tua palavra que diz que os Teus anjos, acampam-se ao redor do que o tema e os livra. Ô Pai, há tantas coisas no mundo. Viver nesse mundo, Pai, não ajuda a nossa fé. Esse mundo ataca a nossa fé. Mas quando a revelação de Tua vontade, a revelação de Sua palavra chegue, nós queremos viver, Pai amado, de acordo com essa revelação. Nós somos novas criaturas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem condenará aquele, Pai, a quem Tu justifica? Oh, lai de me vassou, enda nasciosten. O Teu Espírito nos chama para nos envolvermos em coisas maiores. Oh, Pai amado, para deixarmos coisas pequenas, para deixarmos o leite, é hora de deixarmos o leite, e em busca de alimentos sólidos, e em busca de compromissos mais sérios, e de aliança e de relacionamento mais profundos com Teu Espírito. É hora de nos envolvermos mais. Já vai alta a hora, diz o apóstolo Paulo, e vem chegando o dia. Deixai as obras das trevas e revistai-vos das armas da luz. É tempo, Senhor, de